Tudo bem? Eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças e eu tô aqui para te ajudar a sair do zero e a chegar no patrimônio de pelo menos R$ 100.000, R$ 200.000, R$ 300.000, 1 milhão, enfim, seguir aí até onde você quiser chegar. E hoje eu queria falar para você, eu queria te apresentar 21 ideias que vão te ajudar a poupar mais. E aí você pode falar assim, mas Filomeno, por que eu preciso poupar mais? Eu já faço a minha poupança. Ou talvez não, nunca fiz, enfim. Bom, o fato é o seguinte, eu já vou te explicar por que é que você precisa poupar mais. Mas a gente vai ver também por que é tão difícil economizar. E o que a gente pode fazer para melhorar isso. E se você é como a maioria das pessoas, muito provavelmente você já deve ter percebido que fazer economia exige uma força de vontade grande, muito parecido até com levar uma vida saudável, sabe? Sabe aquela história de fazer dieta, fazer atividade física, parar de comer doce, parar de assaltar a geladeira no meio da noite, comer menos, comer melhor, fazer melhores escolhas, fazer atividade física todos os dias. As duas coisas são muito parecidas, na verdade. E isso é tão sério, essa história de atividade física, de vida saudável, é tão sério que, pela primeira vez na história da humanidade, a gente está vivendo uma época que acontecem mais mortes por excesso de comida do que por falta de comida. Se você for olhar as maiores causas de morte do mundo atualmente, são doenças relacionadas ao estilo de vida, ao excesso de calorias, ao excesso de peso, comer demais, comer mal, fazer pouca atividade física. E eu vou te mostrar um estudo da Organização Mundial de Saúde aqui, ó, que mostra exatamente isso. Esse estudo compara 2019 com o ano 2000. E o que você percebe é que nos primeiros dois lugares estão doenças do coração e AVC. As duas causas de morte são duas causas relacionadas ao estilo de vida. Mas aí você pode pensar assim, mas tá, e o que isso tem a ver com economizar? Tem a ver. Quer ver, ó? É difícil você levar um estilo de vida saudável, principalmente com tanta tentação que a gente tem hoje, né? Sorvete, um hambúrguer, a pizza, sabe? Comidas deliciosas, muita caloria, a gente ingere muita caloria. E o problema é parecido com a questão da economia, porque a gente vive numa sociedade consumista que incentiva o consumo a todo tempo, né? O consumo de calorias e o consumo de bens, de itens, de produtos, de serviços. Então, em uma pesquisa feita pela Ambima, em 2020, a ANBIMA é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais. Ela verificou o seguinte, que 62% dos brasileiros não economizaram em 2019 nem um centavo. Ou seja, 62%, praticamente 6 a cada 10 brasileiros, não economizaram nada. Né? Esse é um estudo bem completo que mostra, inclusive, das pessoas que economizaram, o que fizeram com o dinheiro, onde investiram e tudo mais. Fica a dica, se você quiser pesquisar, dar uma olhada nesse estudo, ele está disponível no site da Ambima. Basta procurar a Ambima na internet e fazer a busca pelo estudo. Né? A questão é que quem não economiza fica muito exposto em tempos de crise, em épocas de dificuldade, especialmente quem não tem reserva de emergência. Agora, tanto uma coisa quanto outra, tanto a vida saudável, né, ou a falta da vida saudável, quanto a economia, quanto o ato de poupar, tudo isso pode ser melhorado com um conjunto de técnicas que foram estudadas durante muito tempo pela psicologia e mais recentemente por um ramo da economia chamado economia comportamental. Na verdade, muitas das ações nossas, né, muito do que a gente faz, pode melhorar se a gente souber como elas funcionam e se a gente conhecer, às vezes, alguns truques que muitas vezes são conhecidos como hacks também, para ajudar isso. Vou te dar um exemplo de um hack que eu usei na minha vida que, nossa, me ajuda demais. Antigamente, eu vivia esquecendo pela casa carteira e chave do carro. Deixava em cima da cama, deixava na geladeira, deixava no chão, às vezes deitava no tapete e ficava ali, e na hora de sair era aquela confusão, não sabia onde estava. Até que um dia pra mim eu falei, cara, cansei disso, não dá mais pra mim, eu não aguento mais toda hora que eu vou sair, ficar procurando carteira, ficar procurando chave do carro. O que que eu fiz? Eu defini pra mim mesmo que todas as vezes que eu chego de casa, eu coloco a minha carteira e a chave do carro juntos, porque normalmente eles andam juntos, né? Quando eu vou sair de carro, eu levo a carteira e tudo mais. E aí eu gasto 10 segundos a mais do meu tempo para fazer isso. Então eu deixo sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo cantinho. Pode parecer um truque muito simples, pode parecer até bobo, mas te salva muito tempo de procura e também de incomodação, porque toda vez que você não acha, você fica preocupado, às vezes está em cima da hora, está atrasado. Na verdade, isso ficou tão forte em mim que se eu chegar e não colocar minha carteira e a chave do carro no lugar certo, eu começo a me sentir mal.
por eles ficarem jogados por aí, pelos cantos, né? E na verdade é que todos nós temos algum tipo de truque assim que a gente já usa, às vezes a gente percebe ou não, mas isso revela uma coisa importante, que é que se a gente conhece a gente bem, se a gente conhece profundamente cada um de nós, fica mais fácil a nossa relação com o dinheiro, fica mais fácil a nossa relação com saúde. Isso é uma coisa importante. E é algo que a gente vai ver aqui, antes da gente entrar propriamente nas 21 ideias que eu vou falar sobre como você pode economizar mais. Agora, falando especificamente de finanças, o que é economizar, o que é poupar? Eu estou falando aqui de quando você não consegue juntar dinheiro, não consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês para você investir no seu futuro, para garantir a sua independência financeira, que é essa grande meta, né? E isso é uma coisa muito comum, na verdade. Principalmente porque nós, seres humanos, nós não somos seres 100% racionais. Então, como é que a gente consegue convencer cada um de nós a deixar de aproveitar o que é bom agora, deixar de comer o doce, deixar de gastar o dinheiro, curtir, fazer o que tem que ser feito ali na hora, aproveitar aquela promoção fantástica, comprar uma roupa nova, sabe? Enfim, comprar um eletrônico novo para aproveitar isso no futuro. Como é que a gente consegue fazer isso? Mas uma coisa é certa, assim, que a gente pode ter certeza, você pode ter certeza, todo mundo pode ter certeza, que a disciplina que você emprega hoje ela vira opções no futuro. E isso em qualquer área da vida. Tá? E aí, claro, quando eu estou falando aqui de economizar, eu estou falando de economizar com propósito. Eu não estou falando necessariamente de parar de tomar o cafezinho se o cafezinho é uma coisa importante para você. Eu não estou falando de você fazer uma economia sem sentido, daquela que a gente chama de filosofia da miséria, que é quando você começa a contar todas as moedinhas, começa a arrumar confusão na família, começa a brigar com todo mundo porque você quer economizar qualquer centavo. Não é isso. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ter um plano, de ter uma estrutura que te permita aproveitar as coisas boas da vida, aproveitar o seu cafezinho sem culpa e salvar dinheiro, guardar dinheiro para o seu futuro, né? Mas aí, assim, para que você entenda o peso que tem isso, eu vou te mostrar uma coisa importante, que é como é que você trabalha para gerar riqueza para você mesmo. E para fazer isso, eu vou te apresentar a fábrica da riqueza. A fábrica da riqueza, a sua fábrica da riqueza, que é muito similar à minha fábrica da riqueza, que é praticamente igual à fábrica de todo mundo, ela na verdade não é uma fábrica real, ela é só uma forma da gente enxergar esse processo de criação de riqueza. Então vamos imaginar, por exemplo, uma fábrica de garrafas. De um lado entra lá o material para fazer o vidro, né? E lá dentro existem máquinas que vão derreter o vidro, que vão moldar o vidro, que vão esfriar o vidro, preparar e fazer tudo, e do outro lado vai sair a garrafa pronta. Pois bem, a fábrica de riqueza, ela é de certa forma parecida com isso. Só que ela não existe fisicamente, não existe um prédio, e ela funciona com base na produção de patrimônio, na produção de riqueza, a partir daquilo que você tem hoje, daquilo que você pode empregar hoje. Então funciona assim, ó. Imagina a sua fábrica da riqueza da seguinte forma: existe ali você, a fábrica da riqueza. De um lado entra o seu trabalho, entra o seu conhecimento, entra o seu tempo, tudo que você emprega para conseguir patrimônio. E dentro dessa fábrica de riqueza existem pelo menos três grandes máquinas. A primeira máquina, que é essa amarelinha, é a máquina de fazer dinheiro. É, na maioria das pessoas, no meu caso, é o seu trabalho, é o seu emprego. É aquilo que você faz, normalmente de segunda a sexta, às vezes mais, às vezes menos, depende do trabalho. Você troca tempo, conhecimento, expertise, entrega, energia pelo dinheiro. Esse dinheiro que você recebe, normalmente você recebe esse dinheiro por mês, a depender do caso aí, mas a maioria das pessoas recebe dinheiro por mês. Esse dinheiro ele entra na máquina de poupar. A máquina de poupar, ela tem duas esteiras. Uma que vai ser usada para pagar as despesas e a outra que vai ser usada para investir, ou seja, são as suas economias. O que acontece quando você gasta muito na despesa? Não sobra dinheiro para você investir. Tudo que sai da máquina de poupar pela esteira de economias vai para a máquina de investir, que vai multiplicar o seu dinheiro, que vai transformar isso num patrimônio e você vai converter esse patrimônio em sonhos, né? O interessante disso tudo é que quem controla as três máquinas é você. É você que controla a máquina de fazer dinheiro, então quando você sai de um emprego para o outro, você está modificando a sua máquina de fazer dinheiro. Quando você deixa de gastar com algumas coisas para poder poupar e investir, você está atuando na máquina de poupar. E quando você escolhe opções de investimento, quando você estabelece a sua carteira, quando você estuda, aprende, escolhe melhores opções de investimento, você está trabalhando na sua máquina de investir. Então, vamos olhar a máquina de poupar de perto. Na máquina de poupar, então, entra todo o dinheiro que você faz, e aí não precisa ser só o seu trabalho, pode ser também
outras fontes de renda, como os dividendos que você recebe por investimento em determinadas ações, pode ser aquele aluguel de um imóvel que você tem, pode ser os rendimentos que você recebe dos seus fundos imobiliários, ou seja, todas as suas fontes de rendimento vão para a máquina de poupar. Então, na máquina de poupar, parte desse dinheiro vai ser usado para pagar suas despesas. Despesas essenciais. O que são despesas essenciais? Saúde, moradia, alimentação, transporte, vestuário, né? E o que é não essencial? Um celular novo não é essencial, você pode viver sem. Academia, viagens, lazer. E aí eu coloco isso tudo sempre sob perspectiva, porque o que é não essencial para uma pessoa pode ser essencial para outra. Mas no geral, o que é essencial é aquilo que todo mundo precisa para viver. Tá? Então, só para a gente nivelar o entendimento. O restante vai para a esteira das economias. Né? O que faz essa máquina funcionar bem, deixa ela trabalhando redondinha, como se fosse um óleo ali nas engrenagens? O orçamento. É você ter definido de antemão o que você vai gastar e com o que você vai gastar. Por que o orçamento é tão importante? Porque o orçamento vai fazer com que você não vire refém do dinheiro, do tipo, só vai saber com que o dinheiro foi gasto depois que ele já foi gasto. O orçamento faz com que você execute o trabalho anteriormente e já defina o que você vai gastar e com o que você vai gastar. Por isso que o orçamento é tão importante. Eu vou falar um pouco mais para frente dele, tá? Mas se você quer dar uma turbinada na sua máquina, para você deixar ela melhor ainda, você precisa investir em organização, você precisa investir em disciplina e você precisa investir em comprar menos e ser menos consumista, porque isso é uma das grandes fontes de despesa, né? Você adquirir coisas, como eu falei ali no começo, a gente vive numa sociedade consumista, a gente é estimulado a consumir constantemente e é natural que a gente se sinta bem fazendo isso, porque existem alguns gatilhos mentais nossos que são ativados quando a gente faz compra, alguns centros de recompensas nossos são ativados, é por isso que a gente se sente tão bem. E aí, quando você pensa em economia, quando você pensa em guardar dinheiro, é claro que a gente está planejando um nível tranquilo de independência financeira, a gente está procurando atingir uma vida boa, uma vida confortável. E aí eu queria compartilhar com você aqui duas histórias interessantes de duas pessoas que já estão numa idade um pouco mais avançada e como é que elas levam a vida hoje para a gente entender um pouco dessa diferença. Esse aqui é o Dom Pantito. Dom Pantito, o nome dele é Francisco Sanches, ele é um mexicano e ele trabalha fazendo entregas a pé numa zona de restaurantes da cidade do México, né? E uma imagem dele viralizou há algum tempo, essa imagem dele aqui sentado no metrô, com a cabeça apoiada na mochila de entregas, essa imagem rodou o mundo aí, porque muita gente ficou com pena dele. Ele é um senhor de 74 anos, ele faz entregas diariamente e muita gente ficou com pena, pensando assim, poxa, Dom Pantito já está na idade avançada, né, está cansado ali, claramente fazendo entregas e deve ser um trabalho muito difícil para ele. E aí algumas pessoas se aproximaram dele para tentar entender como é que ele levava a vida. O que elas descobriram? Primeiro, que ele recebia mais ou menos em torno de US$ 50 aí por semana, lá na moeda do México, que são pesos, se não me engano. Ele é um ex-treinador de natação, que durante muito tempo exerceu esse ofício e ele decidiu se aposentar porque para ele já não fazia mais sentido, né? Enfim, ele já estava cansado. Só que ele tem diabetes e o médico dele recomendou que ele fizesse caminhadas, caminhadas diárias. Só que precisam ser caminhadas longas, não são caminhadas simples. Então, o que aconteceu? O Dom Bantito pensou assim: se eu tenho que fazer caminhadas, e se eu tenho que fazer isso diariamente, por que eu não aproveitar isso e fazer uma coisa que eu gosto, que é servir as pessoas, que é ajudar, que é fazer uma coisa bacana e descolar um dinheiro para isso, né? Então, o que ele falou para as pessoas que conversaram com ele, que foram procurar ele depois para entender, é que ele não estava fazendo isso pelo dinheiro em si. Ele estava fazendo porque ele gosta de continuar ativo e produtivo e porque ele, de certa forma, se sente bem fazendo aquilo. E que aquela imagem ali dele, com a cabeça encostada na mochila de entrega, é uma imagem perfeitamente normal. Ele mora numa região fora da cidade do México, tem que pegar um metrô para ir trabalhar, e aí ele apoia a cabeça ali para descansar e tudo mais. Mas ele garantiu que isso tem feito muito bem para a saúde dele, que ele já se sente muito melhor desde quando ele começou. Ele parece muito satisfeito com essa atividade que ele leva, né? Pois bem, a próxima pessoa que eu vou apresentar para vocês é o Derlin Newell. O Derlin, ele mora em Utah, nos Estados Unidos. Ele também faz entregas. Ele faz entregas de pizza. Ele trabalha em torno de 30 horas por semana aí. E a questão do Durley é que ele não consegue viver só com o que ele recebe do seguro social. Parecido com o Dom Pantito, ele
viralizou nas redes sociais, uma família lá da região que sempre pede pizza no lugar onde ele entrega e que sempre recebe a pizza entregue por ele, ficou bastante tocada com a história dele e resolveu publicar isso no TikTok. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma campanha, eles perceberam que tinha muita gente interessada em ajudar, eles fizeram uma campanha e conseguiram arrecadar cerca de US$ 12.000 para ajudar o Durlin, para ajudar ele nas despesas, e ele ficou extremamente grato por essa ajuda, já que para ele realmente o dinheiro faz muita diferença. E aí, assim, eu não conheço, né, a história de vida de nenhum deles profundamente, eu não conheço o Dom Pantito, não conheço o Durley pessoalmente, não sei quais escolhas eles fizeram na vida, não sei por que eles chegaram nesse ponto, mas eu te pergunto, qual deles dois você gostaria de ser? Você gostaria de ser aquele que trabalha porque quer, porque se sente bem, porque se sente feliz, não porque precisa, ou você gostaria de ser o outro, que realmente se não trabalhar não tem como pagar as contas? Então, só com o que a gente sabe da vida dos dois, né? A gente não tem como saber muito mais, mas só com o que a gente sabe aqui, eu não sei você, mas eu preferia ser o Dom Pantito, que trabalha porque gosta, não porque quer. E aí, durante a nossa vida, muito dinheiro passa pelas nossas mãos, muito dinheiro mesmo. E o patrimônio, o seu patrimônio, aquilo que é importante, aquilo que você guarda, aquilo que forma a sua fortuna, está muito mais ligado ao que você acumula, ao que você consegue juntar, do que com aquilo que você ganhou. Para você ter uma ideia de como é importante você poupar, de como a economia que você faz, aquilo que você vai guardando da quantidade de dinheiro que você recebe para montar o seu patrimônio, para você ter uma ideia de como isso contribui para o seu patrimônio, eu vou te mostrar um estudo que mostra uma pessoa, né, hipotética, que começa a investir aos 25 anos de idade para se aposentar aos 65 anos, ou seja, com 40 anos de investimentos aí. Quando você começa a colocar dinheiro na sua carteira de investimento, no seu patrimônio, a maioria do seu patrimônio é composta por esse dinheiro que você está guardando, que é representado pela linha verde. Então você vai colocando dinheiro ali no seu patrimônio e os rendimentos ainda são muito pequenos. Só que à medida que o tempo vai passando, vai acontecendo o seguinte: os seus rendimentos vão aumentando e se você mantém o seu aporte estável, a participação dos aportes no seu patrimônio vai diminuindo. Por quê? Porque os rendimentos vão aumentando. Então, nessa simulação aqui, foi feito o seguinte: a pessoa dona desse patrimônio, ela começou com 25 anos para atingir a independência aos 65 anos de idade. O salário atual dela, algo em torno aí de 52.000 por ano. Ela poupava 12% desse salário. E aí, para a gente simular a evolução desse salário, a gente está colocando aqui um reajuste salarial de aproximadamente 3% ao ano. Tá? Então, o que esse gráfico aqui mostra? Ele mostra que no ano 1, muito pouco é feito de rendimento. E a maioria do patrimônio da pessoa, quase 100% do patrimônio, é só aporte, só aquilo que ela guardou. À medida que o tempo vai passando, e vai passando, vai passando, e vai passando, vai passando, os rendimentos vão aumentando, ou seja, a participação do rendimento no patrimônio vai aumentando, e a participação do aporte, ou seja, daquilo que ela está guardando, vai diminuindo. Até que chega um ponto que os dois empatam. E qual que é esse ponto que os dois empatam? Pois é, nessa simulação aqui, os dois vão empatar próximo dos 20 anos, ou seja, mais ou menos na metade do caminho aí. Significa o seguinte, que se você começa a poupar aos 25, até os 45 anos de idade, mais ou menos ali, você ainda, o seu patrimônio ainda está sendo composto, na sua maioria, pelo dinheiro que você aporta. Daí a importância de você economizar, daí a importância de você manter a consistência no processo de poupar dinheiro e investir no seu patrimônio. A partir dos 20 anos, né, no caso da simulação aqui, aí o rendimento começa a ficar maior. Até que quando chega aqui próximo dos 40, veja, a participação dos aportes, ou do quanto você está guardando, está na casa de tá abaixo de 20%. E a parte dos rendimentos já está acima de 80%, ou seja, a maioria do seu patrimônio vem do rendimento. É o patrimônio que está fazendo ele crescer sozinho. Entende a lógica? Por isso que é importante entender como funcionam os juros compostos, por isso que é importante entender, principalmente, que no começo, quando você está investindo, quando você está começando a sua vida de investimento, sua vida produtiva, praticamente todo o seu patrimônio vai ser composto do dinheiro que você poupa, do dinheiro que você economiza. Interessante pensar nisso, interessante pensar que isso faz uma diferença enorme, tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos.
como a gente viu agora há pouco na história dos dois aí, né? Do Dom Pantito e do Durley. Legal. Então, assim, pensando em economizar e como é difícil economizar, o Richard Thaler, ele escreveu esse livro pensando no seguinte, ele é um estudioso, ele é um estudioso da economia comportamental, um dos grandes nomes da economia comportamental, inclusive, e ele procura investigar por que as pessoas fazem algumas coisas de um jeito e outras coisas fazem de outro. Por exemplo, em um dos casos que ele estuda, a doação de órgãos era dificílima de você conseguir. Por quê? Porque as pessoas tinham que ir lá e se declarar doadores. Então, eles fizeram uma inversão de política pública de doação de órgãos nesse país aí onde foi feito o estudo, e aí todo mundo passou a ser doador de órgãos por padrão. Quem não quisesse ser doador deveria ir até lá, até a agência, e dizer: olha, eu me declaro não doador. E aí, o que se percebeu é que é o seguinte: tanto faz uma opção ou outra. O que acontece é que as pessoas não querem ter o trabalho de ir até lá, se declarar uma coisa ou outra, a não ser para aquelas pessoas que realmente é importante. O estudo mostra que antes de ser feita essa mudança de política pública, cerca de 15% das pessoas doavam os órgãos. Depois da mudança, aumentou para 90%. O outro caso muito interessante que ele estuda é o caso da alimentação nas escolas. O que se percebeu é que para melhorar a alimentação nas escolas, em vez de proibir o fast food e a alimentação não saudável, eles podiam mudar a forma como as coisas eram mostradas nas lanchonetes. Então, em vez de você colocar frutas e verduras junto com pizza e hambúrguer, eles inverteram a lógica. Eles colocaram as frutas e salada e tudo mais, tudo que era mais saudável, colocaram na entrada, nos lugares fáceis e acessíveis de se pegar, e as frituras e as coisas menos saudáveis eles colocaram no fundo. Resultado, ficava mais fácil para as crianças, para as pessoas que almoçavam ali, pegarem as frutas, pegarem as coisas saudáveis, do que ir até o fundo para pegar a pizza, a não ser quem realmente quisesse. E a filosofia do nudge é isso, é uma mudança simples que é feita, normalmente não envolve incentivo financeiro, ou seja, ninguém recebe dinheiro para escolher uma opção ou outra, a pessoa continua tendo as opções dela, mas, quando você muda a ordem como as coisas são apresentadas, facilita aquela decisão que é melhor para você. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui, uma das formas de você usar essa filosofia, que na verdade isso não é algo que o Richard Thaler inventou, mas ele simplesmente estudou, né, o comportamento humano e verificou que para algumas coisas a gente age assim, a gente é mais impulsivo. Os mercados, os supermercados, eles fazem muito isso. Eles colocam coisas, por exemplo, naquela fileirinha, né, naquelas prateleiras que ficam do lado do caixa. Colocam coisas pequenas que a maioria das pessoas compra. Pilha, balas, chocolate, refrigerante. Então, enquanto você está ali na fila esperando para pagar no caixa, você fica ali do lado daquele monte de coisa. Revista, aí você lê a revista, aí tem vontade de comprar. Então, eles sabem disso. A disposição das mercadorias no mercado, no supermercado, ela é tão importante que ela tem valor. Por exemplo, você colocar as mercadorias na altura dos olhos das pessoas é muito mais caro do que colocar embaixo, porque a maioria das pessoas tende a pegar aquilo que está na altura dos olhos, não é? A pessoa baixar para poder pegar algo que está muito embaixo, então levantar para pegar algo que está muito em cima, exige esforço. E normalmente nós, seres humanos, não estamos dispostos a fazer esse tipo de esforço. E as pessoas que pensam assim também. Filomeno, por que que eu vou economizar? Por que que eu vou fazer tanto esforço se eu posso morrer a qualquer momento? Se daqui a pouco eu posso dar um passo em falso aí, acabou a vida. E eu, para que serviu tudo isso? Isso é verdade, né? Pode acontecer a qualquer momento mesmo, a gente não consegue prever, embora tenha aquele ditado que diz assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém está com pressa, né? A questão é, e se você não morrer? E se você tiver uma vida longa e chegar na idade do mexicano ou do americano e não tiver recursos para se manter? Como é que você vai fazer com 89 anos de idade como americano ou com 74 como mexicano? Eu tenho certeza absoluta que você vai preferir levar uma vida mais tranquila, mais sossegada, do que uma vida de perrengue tendo que trabalhar 30 horas por semana para entregar pizza para poder pagar, né, o mínimo para ter uma vida confortável, né? Tem também quem fala assim, mas realmente eu não consigo me organizar muito bem, não sei como é que eu faço para chegar lá. Daqui a pouquinho mais para frente eu já vou mostrar para você como é que você pode se estruturar para fazer isso. Mas é importante que você comece a perceber que economizar não significa necessariamente optar sempre pelo mais barato em tudo. Sabe aquela coisa de, então vou aproveitar todas as promoções, vou rodar 10 quilômetros a mais para economizar 10 centavos de gasolina, porque às vezes o barato pode sair caro. E é importante você pensar que você pagar barato em alguma coisa
pode não ser uma boa relação custo-benefício. Tem coisas que você pode pagar um pouco mais e aquilo vai durar mais, enfim, tem que pensar nisso também, tá? Economizar com saúde e lazer também não é uma forma boa de você pensar nisso. Economizar com saúde é talvez um dos piores negócios que você pode fazer. Que o que você está fazendo é o seguinte: você está deixando de prestar atenção na pirâmide das necessidades. A pirâmide das necessidades, que foi criada por Maslow, um psicólogo, ela diz o seguinte: ela é aceita mundialmente há muito tempo como um elemento que identifica muito bem a forma como os humanos organizam as suas necessidades. Qual que é a primeira necessidade de todo mundo, que vem antes de qualquer outra? Necessidade fisiológica. Quer dizer o quê? Quer dizer as necessidades ligadas ao corpo. Significa comer, dormir, beber, é, sexo é uma necessidade fisiológica, ou seja, se isso não estiver atendido, nada mais serve. O que vem logo acima das necessidades fisiológicas? As necessidades de segurança. Depois vem as necessidades sociais e aí as demais. O que quer dizer o seguinte: quando você deixa de cuidar da sua saúde, você está atuando na base da pirâmide. Significa que, meu amigo, minha amiga, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver saúde, se você tiver com uma barriga doendo, se você tiver uma dor muito intensa, se você não tiver conseguindo sair da cama, nem nada desse dinheiro vai servir para você. Agora, claro, quando você tem dinheiro, quando você tem uma estrutura boa, um bom patrimônio, fica mais fácil de você cuidar da sua saúde na velhice. Mas você não deve trocar uma coisa por outra, nunca. E lazer também é algo que você não deve negligenciar. Você pode sim se reestruturar para que você possa ter o seu lazer com a sua família, com seus amigos, com a galera da academia, mas que você faça isso de uma forma estruturada para que você consiga também economizar para o seu futuro, né? Tem também quem simplesmente não acredita no valor e na forma como os juros compostos trabalham. Tem gente que ainda não entendeu isso e acha que esse negócio de juro composto não faz muito sentido. Eu acabei de mostrar ali um exemplo sobre isso, mas se você ainda tem dúvidas, os juros compostos vão fazer o seu dinheiro trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso que ele faz, é isso que ele faz quando você está investindo. Então, você não pode negligenciar isso. Se você deixa de economizar, o que acontece é que você poderia ter mais dinheiro trabalhando para você. Esse dinheiro agora está trabalhando para outra pessoa, não é mais para você. Também tem aquelas pessoas que procuram, sabe, sempre perseguir a maior taxa de rendimento dos investimentos para compensar a falta de economia. Eu economizo pouco, faço pouco, coloco pouco dinheiro para render, mas eu também procuro colocar sempre no investimento que tem uma taxa maior. O problema disso, dessa história, é que, primeiro, toda vez que você fica tirando de um lugar para colocar em outro, você perde dinheiro. Quando você tira de investimento para colocar em outro, você tem que pagar taxas, você tem que pagar impostos, você tem que pagar penalidades para fazer isso. E tem uma outra coisa muito mais importante: quanto maior o retorno do investimento, maior o risco que você está correndo. As duas coisas andam sempre juntas. Então, não faz muito sentido você deixar de economizar, que é algo que você tem sob seu controle, para correr risco com seu dinheiro, procurando um investimento que supostamente é muito bom, porque cresce muito. Embora o investimento que seja muito bom, ele também pode não durar a vida toda, né? Para ajudar você mesmo a ser mais consistente no seu processo de economizar, você pode usar alguns facilitadores, baseado ali na filosofia do livro do Richard Thaler. Por exemplo, um deles: se você for atuar na parte da dieta, se você não quer comer doce, não compre doces. Todas as vezes que você tem doce em casa, fica mais fácil de você comer doce, não é? Então, eu, por exemplo, não compro sorvete para minha casa. Por quê? Porque durante muito tempo eu comia muito sorvete e isso tinha um peso enorme na minha dieta, na minha qualidade de vida. Então eu parei de comprar sorvete. Agora, significa que eu nunca tomo sorvete? Não. Mas o dia que eu tomo sorvete é um sorvete especial, é fora de casa, é num lugar bacana e tudo mais. Mas comprar sorvete para casa eu não compro mais. Da mesma forma, existe um truque que você pode usar para te ajudar a economizar, que é programar uma transferência. Eu já vou te explicar como é que você faz isso, mas se você deixar programado uma transferência todo mês que não cai o seu salário, quando cai os seus rendimentos, você transferir um dinheiro já para a sua conta de investimento, para a conta da corretora, ou para diretamente para os seus investimentos, já fica mais fácil de você economizar. E tem também uma outra forma de você se ajudar, que é quando você participa de algumas competições, que é quando você se compromete publicamente. Vou te dar um exemplo. Pessoas que correm, muitas vezes, quando estão no começo aí dessa atividade, sentem dificuldade de manter a consistência. Mas se elas estão em grupo, se elas estão comprometidas com o grupo, elas conseguem fazer isso com mais facilidade, porque a pressão do grupo, que às vezes é negativa, nesse caso é positiva. É você estar se comprometendo com o grupo. Então, para te ajudar a economizar mais,
vale você usar esses truques. E vale você ler o livro também, procurar o livro do Richard Thaler e ler o livro e entender um pouco melhor como a sua cabeça funciona, como as decisões são tomadas e, de repente, implementar na sua vida alguns desses truques que podem te ajudar. Agora vamos falar das 21 ideias para você poupar, para você economizar mais. A primeira delas, a campeã, a vencedora, a top, top, top de todas, é você fazer e cumprir o seu orçamento. Ela é um dos pilares da sua vida financeira saudável. Porque o que acontece? A diferença entre o seu dinheiro sair da máquina de fazer dinheiro e chegar na máquina de investir é a máquina de poupar. E o que faz a máquina de poupar funcionar bem é o orçamento. O orçamento, ele já deve prever, para começar, a sua verba para investir. Quanto você vai investir? Como é que você vai montar o seu orçamento? Para que ele serve? Como é que ele funciona? Primeiro de tudo, você vai registrar tudo o que você vai gastar de dinheiro, tudo que você recebe e tudo que você gasta de dinheiro. Tudo, Filomeno, tudo. Absolutamente tudo. Porque isso vai te dar visibilidade, vai te dar clareza de como é que a sua máquina de poupar está funcionando. Sabe? Você vai começar a entender como é que aquilo funciona e você vai começar a perceber que você pode definir prioridades. Você vai identificar os maiores gastos do seu orçamento e vai planejar a redução, se for o caso. Você vai entender o que que é gastos, despesas essenciais e o que são despesas não essenciais. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Você vai começar a controlar os gastos. Você vai definir de antemão como é que você vai trabalhar. Então, você vai fazer o orçamento antes do mês começar. Na verdade, você deve fazer orçamento já para o ano todo, mas todo mês você precisa fazer um orçamento, ou seja, ele tem uma versão anual e tem uma versão mensal. A versão mensal funciona assim: de um lado você coloca todo o dinheiro que vai entrar e do outro lado todas as suas despesas. De cara, você vai tirar 20% para os seus investimentos, então sobra 80% daquilo que você recebeu. Esses 80% você separa 50% vai ser para suas despesas essenciais e 30% para as despesas não essenciais. As despesas essenciais podem ser mexidas? Podem. Vai depender de você, vai depender da sua estrutura de vida. Mas o espaço maior certamente vai estar nas despesas não essenciais. E é dessas despesas não essenciais que a gente vai falar aqui agora mais para frente das ideias. Mas o orçamento, ele condensa todas as informações que você precisa para saber para onde seu dinheiro está indo. É por isso que ele é uma ferramenta essencial para você tomar decisão, para você definir onde você vai mexer, o que você vai ajustar, como é que você vai moldar a sua vida. É dali que vão sair as grandes decisões. Vou te dar um exemplo. Para algumas pessoas, ter 2 carros em casa é essencial. Para outras pessoas, ter 2 carros não é essencial. Mas, quando se casaram, cada um tinha um carro e vão mantendo os 2 carros. Só que aí, quando você coloca no papel, você percebe o seguinte, que pela quantidade de gasto que você tem, vale a pena ficar com um carro só, talvez comprar um carro melhor, vender os dois e comprar um carro melhor. Mas essa tomada de decisão, ela só acontece quando você tem a visão do orçamento. E a economia, ou seja, você vai conseguir guardar dinheiro para o seu futuro, vai acontecer quando você controla o seu orçamento, quando você não deixa ele escapar. Quando você sabe, por exemplo, que está vindo um grande evento aí pela frente, como a escola das crianças, como os presentes de Natal, como viagens, então você já pode se programar com antecedência para aquilo. Você já sabe ao longo do ano tudo que você vai gastar. E aí, mensalmente, você vai ajustando o seu orçamento para chegar lá. Dica número 2, programar a transferência automática, que foi o que eu falei ali atrás. O que você vai fazer? Você vai programar uma transferência da sua conta para o dia que você recebe as suas fontes de renda. 20% você vai transferir diretamente para os seus investimentos. Isso você vai fazer todos os meses. Vai acontecer de uma forma muito parecida com o imposto de renda e com a previdência. Você já nem sente mais que aquilo é tirado diretamente do seu contra-cheque, porque isso acontece há muito tempo. O que você está fazendo nesse caso, você está criando uma dificuldade para você mesmo, sabe? Você está fazendo com que isso seja descontado do seu salário antes de você ter tempo de gastar, para que você possa viver, cuidar das suas despesas com apenas 80% durante o mês, e aí você pode fazer o que você quiser com esses 80%. Tomar o seu cafezinho, tomar o seu sorvete. Por quê? Porque você já garantiu o seu aporte financeiro, né? Terceira coisa importantíssima para você economizar mais, eliminar dívidas. Essencial, colocar
todas as suas contas no débito automático para você não correr o risco de pagar fora do dia e pagar a multa. Isso acontece, as vidas das pessoas, de todos nós, elas são super atribuladas. Se a gente não coloca no débito automático, um dia ou outro a gente esquece, a gente paga a multa por atraso. Às vezes a multa é alta, às vezes não é alta, mas mesmo assim é dinheiro que vai para o ralo. Então você pode eliminar isso colocando todas as contas no débito automático. Outra coisa importantíssima também, pague sempre 100% da fatura do seu cartão. Se você estiver fazendo o orçamento, controlando bem o seu orçamento, você vai ver que vai ter controle sobre isso, então você não vai precisar se preocupar tanto com a fatura chegar e você não saber por que ela veio tão alta, né? Então você precisa pagar, porque os juros do cartão de crédito são altíssimos. O maior causador de endividamento no Brasil hoje em dia é o cartão de crédito, que as pessoas usam, não pagam 100% da fatura, não se atentam por a questão dos juros, e aí pagam algo em torno aí de 14,5%, 15% às vezes de juros ao mês, pode chegar tranquilamente aos 400% ao ano de juros. É muito, muito, muito caro, especialmente se considerar que hoje em dia a nossa taxa livre de risco para investimento é de 2%, que é a taxa Selic, né? Então, não faz sentido. Evitar comer fora. E aqui, obviamente, eu não estou falando de você nunca comer fora. É você tomar cuidado com os gastos com a comida fora de casa. Comida fora de casa é caro. Eu não estou falando de ocasiões especiais, de você sair para se divertir, não é isso. Eu estou falando principalmente daquilo que acontece de maneira recorrente. Então, quando você começa a fazer almoçar sempre fora de casa, você está pagando muito mais caro pela mesma comida que você poderia comer em casa. Então, o que você pode começar a fazer? Você pode planejar suas refeições com antecedência. Você pode começar na hora de fazer compras, você vai lá e compra com uma lista, faz uma lista de compras, sabe? E aí compra só o que está na lista. É a mesma ideia do orçamento, ou seja, você define com antecedência o que você vai comprar, porque é aquilo que você precisa, você verifica o quanto você vai gastar e você gasta aquilo. Ser disciplinado agora representa você ter opções no futuro. Então você está fazendo algo com disciplina agora, para que no futuro você tenha mais opções, né? E outra coisa importante, você conhece os pontos fracos daquela lista de compras. Você sabe que tem coisas ali que você pode passar sem e tem coisas que não. Então, planejar com antecedência é muito importante. Você pode, por exemplo, parar de tomar refrigerante e parar de tomar suco. Por quê? Porque refrigerante nem se fala, todo mundo sabe que refrigerante não é bom para a saúde. A maioria dos sucos que se vende no mercado não são bons também. Você pode fazer sucos muito melhores na sua casa, sabe? Você pode ainda comparar preços por unidade quando você for comprar, você verificar o preço por unidade, é obrigatório. Então, quando você compra alguma coisa, por exemplo, no peso, vai estar lá escrito o peso de 100 gramas ou de 1 quilo daquilo, para você saber se um realmente é mais caro que o outro, não. E ficar atento também com a questão dos programas de desconto. Muitos mercados têm programas de desconto, tem opções de produtos online mais baratos, tem promoções. Não é para você aproveitar todas as promoções, mas dentro da sua lista, se você tiver algum programa de desconto, você compra sempre no mesmo mercado, você pode participar do programa do mercado para acumular pontos, para eventualmente conseguir descontos. Eu posso te garantir que você vai diminuir muito o dinheiro gasto com comida se você começar a comer menos fora, guardar só para as ocasiões especiais mesmo e começar a fazer a comida em casa. Outra coisa que você pode fazer, programar com antecedência as suas férias. Programar bem as suas férias, já definir no começo do ano quando é que você vai sair de férias, para que você possa comprar passagens e reservar hotéis com muito mais tranquilidade, primeiro, né, para você ter mais opções, e segundo, você paga muito mais barato quando você faz isso. Assim, é absurda a diferença. Se você deixar para comprar em cima da hora, você vai pagar muito. Outra coisa, se você conseguir viajar fora de temporada, obviamente você vai conseguir economizar, porque dentro da temporada todos os hotéis e as passagens, principalmente as aéreas, são muito mais caras, né? Outra coisa que você pode fazer também, se você for viajar para o exterior, é você comprar moeda, geralmente dólar, né? Mas se você comprar euro ou outra moeda, comprar aos poucos. Definir quanto você vai precisar para viajar e ir comprando aos poucos. Sabe por quê? Porque o nosso câmbio ele varia bastante. Então, você nunca sabe quanto vai estar o câmbio lá perto do dia que você vai viajar. Pode ser que esteja mais barato? Pode ser, mas pode ser que esteja muito mais caro. Então, quando você vai comprando mês a mês, o que você vai fazendo é que você vai dissolvendo esse efeito do câmbio, porque todo mês você compra um pouquinho, todo mês você compra um pouquinho, e chega no dia lá, você pegou uma parte alta, uma parte baixa, mas você tem uma média ali. Carro, que também é uma discussão grande hoje em dia, os custos do carro, a vida, né, em torno dos carros e tudo mais. Carro usado
a partir de 2 anos de uso, aí 1 ano de uso, 2 anos de uso, é praticamente um carro zero. Hoje em dia os carros são muito bem construídos, então dificilmente um carro com 2 anos de uso vai estar com algum problema. Claro, você tem que tomar os certos cuidados, tem que provavelmente buscar aí um especialista para olhar para você, ou comprar um carro na concessionária, que tem pelo menos a garantia ali de 3 meses, mas comprar um carro com 2 anos de uso é praticamente a mesma coisa que comprar um carro zero. A diferença é que quando você compra o carro zero, você paga o custo do carro mais ainda o custo de oportunidade. Significa o seguinte: quando você tira o carro da concessionária, ele já vale muito menos do que você pagou. Então, quando você for comprar um carro, pensa na possibilidade de comprar um carro entre 1 ou 2 anos de uso. Aí você vai pegar um carro provavelmente muito bom, muito novo. Lógico, tem que tomar todos os cuidados, avaliar bem o carro, avaliar bem o preço. Mas se você comprar num lugar bom, comprar na concessionária principalmente, e tomar os devidos cuidados, olhar se o carro te atende bem ali, né? Se ele vai estar com um risco muito pequeno. Outra coisa importante, manter o carro em dia, fazer as revisões periódicas. Pode parecer um gasto excessivo, né? Mas não é. O que acontece é que o carro, ele é um aparelho que tem muita peça ali dentro. Então tem muita coisa que você precisa estar atento e que você, não sendo mecânico, você não vai saber. Então fazer uma revisão periódica, a cada 6 meses, a cada ano, vai garantir que você tenha segurança com o seu carro e que você evite quebras e problemas maiores mais para frente. E especialmente de uma coisa chamada correia dentada. Se você já teve problema alguma vez na sua vida com a correia dentada do seu carro, você vai descobrir que é uma peça que custa pouquíssimo nos carros que tem correia, né? E que quando ela por acaso quebra, porque ela é de borracha, quando ela quebra, o custo vai assim para 10, 20 vezes mais, porque dá um problemão no carro. Então, revisão periódica é importantíssimo. Outra coisa, procura ver a questão do seguro. Quando você for fazer seguro, faça seguro do seu carro, mas procura ver se vale a pena mesmo colocar todos os opcionais. Porque às vezes o seguro te carrega muito no preço do seu seguro para te dar coisas que dificilmente você vai usar. Se você não viaja pelo Brasil inteiro, qual a razão de ter guincho para 1.000 quilômetros? Não tem razão para isso, né? Ou então, se você tem um carro extra, mas se você não precisa do carro extra, talvez você esteja pagando mais naquilo. Então, pense no seguro da seguinte forma: o que é seguro básico? Roubo, incêndio, algumas outras coisas, né? Batida, coisas simples assim, que cobrem o seu seguro o suficiente para que você tenha tranquilidade, paz, para tocar a vida e dirigir sossegadamente. Se você faz questão de ter os opcionais, verifique quanto eles custam antes de decidir. Quanto custa cada opcional desse? Tem seguro que oferece manutenção domiciliar, que vai na sua casa e conserta a geladeira, conserta o fogão, conserta a máquina de lavar, mas tudo isso tem um custo. É importante você verificar isso, se vale realmente a pena pagar para ter essas coisas se você usa mesmo. Ou então, se você não usar, é melhor cancelar e ficar só com o básico. Falando em cancelamento, assinaturas, especialmente assinaturas autorrenováveis, né? Esse é um outro assunto que é tratado pelo Richard Thaler no livro dele, lá, o Nudge. Todo mundo, no passado, era obrigado a renovar manualmente as assinaturas. Então, quando vencia a assinatura anualmente, alguém te ligava lá, na época, você assinava revista, jornal, alguém te ligava e dizia: olha, está vencendo a sua assinatura, quer renovar? Sabe que as empresas perceberam? Se eles renovassem automaticamente para você isso, o que você teria que fazer ao contrário, você teria que ligar lá para cancelar. E muita gente não cancela, ou seja, deixa a assinatura rolando e nem está usando. Então, reveja tudo que você tem de assinatura. Vou te dar aqui os campeões. TV por assinatura. Hoje em dia, TV a cabo principalmente, hoje em dia, muitas das coisas que você vê está disponível nos serviços de streaming, Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney+, ou seja, você está pagando uma TV a cabo e muitas vezes está pagando em dobro, porque está pagando a TV a cabo e está pagando também o serviço para poder assistir os filmes. Então, TV a cabo não tem sido um bom negócio para a maioria dos casos. Verifique no seu caso se faz sentido e cancele. E se tiver renovação automática de alguma outra assinatura que você faz, cancele a renovação automática também, porque depois que já renovou, costuma ser mais difícil para você cancelar. Então, você cancela a renovação automática, usa, quando chegar lá no dia da renovação, com certeza vão ligar para você, mas se não ligarem, você vai ver se vale a pena renovar ou não, e aí você entra em contato com eles. Outra coisa também, múltiplos serviços de streaming. Serviços de streaming são Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime, que eu falei agora há pouco, Deezer, Spotify, Apple Music. Ou seja, normalmente
Cada um de nós precisa ter um desses aí, é o suficiente. Se você tem Netflix, talvez você não precise ter todos os outros. Se você tem Spotify ou Deezer, talvez você não precise ter os outros. Então, presta atenção nisso e vai lá e cancela aquele que você não está usando ou que usa muito pouco e vê se faz falta, porque provavelmente não vai fazer falta nenhuma. Falando em não fazer falta, vender o que você tem usado na sua casa. Principalmente roupa, muita roupa, acessórios. Existem grupos de troca especializados em roupas. Isso no Facebook, existem muitos grupos, grupos para o WhatsApp. Bebês, quem tem filho pequeno sabe que roupa, sapato, essas coisas fica perdido muito rápido. Então, esses grupos de troca, você pode comprar coisas mais baratas que foram usadas pouquíssimo ali, ou fazer trocas mesmo, passar coisas que você não usa mais para outras pessoas, pegar coisas em troca. Aproveita isso para você não ter que comprar mais, né? Eletroeletrônicos que você não usa mais, computadores antigos, videogame, coisas que você tem parada, máquina de fazer pão que você nunca usou, comprou porque achava que ia fazer, máquina de fazer refrigerante. Certeza que na casa da maioria dos brasileiros tem um monte de coisa que não está sendo usado, que só ocupa espaço, que inclusive pode obrigar você a morar num lugar maior só para guardar esse tanto de coisa. Venda isso aí ou doa, faça uma doação também, mas aproveite esse dinheiro para fazer, para dar um up aí nos seus investimentos, né? E livros, especialmente livros escolares. Livros escolares normalmente são assim: a criança usou, passou o ano, não serve mais para ela. Agora você poderia vender aquele livro, ou repassar aquele livro para alguém, ou trocar, né, a base de troca também. Existem grupos que fazem isso na escola, que seu filho estuda, provavelmente as mães, os pais estão organizados já para fazer essas trocas. Isso ajuda bastante e você pode anunciar também nessas plataformas, tipo LX, Mercado Livre, especialmente Mercado Livre, que dá a opção das pessoas comprarem com cartão de crédito, que é um diferencial em relação ao LX, fora a segurança também que o Mercado Livre dá para você fazer a compra. Então é a segurança para o comprador e para o vendedor, porque você tem um meio ali, né, o Mercado Pago, ele faz a intermediação da compra e permite o uso do cartão de crédito ou de boleto. Então, nesse caso, os dois lados estão mais protegidos, né? Energia elétrica. O que você pode fazer para diminuir o gasto da energia elétrica? Energia elétrica é um negócio caro no Brasil e tem subido o preço cada ano mais, né? E tem lugares do Brasil que o preço é absurdamente alto. Então, o que você pode fazer? Primeiro, quando você for adquirir eletrodomésticos, procure sempre os eletrodomésticos que têm o selo do Inmetro de eficiência. Todos os eletrodomésticos do Brasil têm um selinho com uma letra que identifica a eficiência energética deles. Pode parecer um investimento agora alto, mas você vai ver que investir em eletrodomésticos que têm uma boa eficiência vai se reverter em economia para você lá mais para frente, em energia elétrica. Para quem usa ar-condicionado, para quem vive em lugares de muito sol, cortinas tipo blackout, é uma cortina que bloqueia a entrada do sol totalmente, diminui demais o aquecimento dentro do apartamento e ajuda você a economizar no ar-condicionado também. E fazer a manutenção periódica dos eletrodomésticos é essencial, do mesmo jeito que o carro também pode dar problema por uso normal, ele vai se desgastando e dá problema, e aí depois que dá problema a manutenção fica mais cara. Os eletrodomésticos também precisam de manutenção periódica. Então verifica isso, verifica a manutenção regular, trocar filtros no ar-condicionado, verificar a máquina de lavar, verificar a geladeira, se está tudo bem, dar uma olhada ali. E normalmente não é um serviço caro, às vezes, como eu falei, às vezes alguns seguros de carro, inclusive, até fazem isso para você. E você garante que ele não tenha problemas, né? Academia. Essa aqui é um pouco polêmica, porque muita gente, quando se fala de cortar academia, está dizendo assim: ah, mas então você acha que eu não devo fazer atividade física? É isso? Você acabou de falar ali sobre saúde, mas você está falando agora que eu devo cortar academia. Cortar a academia não significa parar de fazer atividade física. Por quê? Porque, primeiro, você pode fazer em espaços públicos. Existem diversos espaços públicos para isso. Você pode correr na rua, você pode fazer caminhada, você pode andar de bicicleta por aí. Outra coisa que você pode fazer em casa também, você também pode fazer. E aí eu vou recomendar para você uma coisa chamada calistenia. Muita gente sabe o que é isso hoje em dia, mas se você não sabe, calistenia é um tipo de exercício físico que você faz usando o próprio corpo como peso. E existem aplicativos de celular que te ensinam a fazer isso, existem vídeos no YouTube que te ensinam a fazer isso, e você pode começar devagar e ir fazendo, dar excelentes resultados, e o custo é zero, praticamente. Porque se você não quiser usar aparelho nenhum, quer dizer, calistenia também você pode pegar, né, comprar alguns aparelhos que te ajudam a fazer, mas você pode fazer com o peso do próprio corpo. O que vai fazer a diferença é a sua entrega, é a sua energia, é o quanto de vontade que você vai colocar nesse exercício e, claro, né, disposição em fazer aquilo todo dia. É isso que vai fazer a diferença.
Coisas que você pode fazer você mesmo que também ajuda a economizar. Salão de beleza em casa. Se você precisa fazer as unhas, pintar o cabelo, você pode fazer em casa se você quiser economizar. Lavar o próprio carro também, se você tiver condições, lavar o carro em casa, vai te economizar uma boa grana. Fazer produtos de limpeza. Pode parecer incrível, produto de limpeza é um negócio caro dependendo do produto de limpeza. E hoje em dia existem formas muito simples de você fazer bons produtos de limpeza em casa, que você escolhe os ingredientes. Se você tem pessoas em casa com alergia, você pode escolher produtos hipoalergênicos, você pode economizar bastante, você pode fazer em quantidade, dividir aí para as pessoas da sua família, para os seus amigos, dá uma economia muito boa também, sabe? Para mais algumas dicas, a gente já foi agora já falou de 11 dicas. Dica número 12: use um plano controle de celular. Como é que é o plano controle? É um plano tipo pré-pago, só que ele é pago todos os meses, contado do seu cartão de crédito diretamente. Você ganha os pontos do cartão de crédito e você nunca vai gastar mais do que aquele dinheiro. Por quê? Porque você não tem conta aberta, você não tem plano conta. Plano conta de celular não precisa mais hoje em dia. A maioria das operadoras hoje tem planos controle que te permitem fazer ligações ilimitadas, tem um excelente plano de internet e você pode fazer ligação tanto para celular quanto para fixo, pagando na casa dos R$ 50 por mês e sem a possibilidade de gastar mais do que isso. Então, pesquisa na sua operadora de celular, em outras operadoras de celular. Se for o caso, faça a portabilidade, vá para outra operadora. Você pode fazer isso sem custos. Você praticamente só tem o custo de comprar o chip da outra operadora, faz a portabilidade, leva o seu número para lá e usa um plano controle. Você vai economizar muito. Eu já uso um plano controle há 4 anos, é a melhor coisa do mundo. Roupas fora da estação, sempre que você puder, compra roupa fora da estação, roupas de frio na época do calor, roupa do calor na época do frio, porque estão mais baratas, obviamente. Fazer o próprio almoço e o próprio lanche e levar para o trabalho. Além de ser mais saudável, vai garantir que você coma as porções corretas. Porque se a gente vai na lanchonete lá do trabalho, se a gente vai com os amigos comer aquele açaí e tudo mais, você acaba escapando da dieta também. Então, além de gastar mais, você com certeza, vai acabar comendo menos saudável. Máquina de lavar, procurar usar a máquina de lavar sempre que ela estiver cheia. Por quê? Porque ela gasta praticamente a mesma quantidade de energia e de água para lavar a roupa, estando ela cheia ou vazia. Eu sei, a maioria das máquinas hoje em dia tem controle de nível, mas mesmo assim, o controle de nível ele não é o suficiente para dar conta disso tudo. Então, você encher a máquina de lavar e fazer com ela cheia é o ponto ótimo de eficiência. Chuveiro com vazão menor. Isso aqui é principalmente para economizar água, tá? Se você puder, compre um chuveiro que tenha controle de vazão, ou coloque um redutor de vazão para sair menos água do chuveiro, porque o chuveiro gasta muita água, a descarga gasta muita água também, então você pode usar um sistema de descarga com duplo acionamento, tem um acionamento para sólidos e um acionamento para líquidos, aí você diminui a quantidade de água que você usa a cada descarga. E o chuveiro, claro, né? Sempre que puder, colocar um timer ou implementar alguma filosofia na sua casa para as pessoas tomarem banho rápido, ou o mais rápido que der, por conta da economia de energia e por conta da economia de água também. Usar a bicicleta para ir em lugares próximos de casa. Ó, essa é excepcional. Sempre que você puder, usa a bicicleta em vez de pegar o carro. Você economiza gasolina e você ainda faz uma atividade física, e é uma bela atividade física porque é extremamente agradável andar de bicicleta, né? Claro, você tem que tomar cuidado só com a questão da segurança, se isso faz sentido para você, mas é uma opção. Depois, compra de material escolar antecipado. Se todo mundo procura as mesmas coisas ao mesmo tempo, qual que é a tendência? Que o preço suba. Principalmente material escolar, porque todo mundo vai comprar material escolar geralmente na mesma época. Muitas escolas divulgam a lista de material antecipado. O que acontece é que os pais não compram antecipado porque deixa para fazer isso depois que o ano vira, aquela coisa, né? Não, depois que passar aí em janeiro eu vejo isso. E acaba pagando mais caro. Então, existem serviços, inclusive, que já fazem a compra para você. Existe um serviço chamado Lista na Caixa, que eu não sei se está disponível no Brasil todo, mas em algumas cidades tem, em que esse serviço ele faz uma compra para você, ele compra todo o material escolar, separa tudo, coloca numa caixa, etiqueta e manda para sua casa. Tem um custo, claro, você pode fazer isso também por conta própria, mas se você fizer antecipado, certamente você vai pagar mais barato.
Dividir carona para o trabalho. Esse é um clássico, mas sempre vale a pena a gente lembrar. Se você mora perto de algumas pessoas que trabalham no mesmo lugar que você ou na região próxima, puder dividir, vai fazer bem para o meio ambiente, vai fazer bem para o seu bolso e vai fazer bem também para o contato social, né, entre vocês. Além disso, existem os aplicativos de carpool que se fala. O que é carpool? É justamente a carona do carro, só que aí você não pega carona com conhecidos, você pega carona com qualquer pessoa. Por quê? Porque a pessoa se inscreve lá e ela coloca lá qual que é o percurso que ela faz, o dono do carro, né, se inscreve, coloca o percurso que ela faz e outras pessoas que estão ali no querendo carona se inscrevem também, participam. E aí, lógico, não é mais como carona, é como carpool, então você desembolsa um valor, você tem que pagar para o dono do carro, até porque ele tem os custos dele também. Mas não é alguém conhecido seu, então você precisa só ficar atento nesse tipo de serviço na sua cidade para ver se ele faz sentido. Ficar atento também para a questão do aplicativo, qual que é o aplicativo você está usando, dar uma pesquisada antes e ver se o custo justifica. Mas na maioria das grandes cidades do Brasil hoje existem bons aplicativos que fazem isso e eles ajudam muito, inclusive o Waze faz isso, eles ajudam muito a diminuir a quantidade de carros na rua, ajudam para aquela pessoa que é dona do carro, porque diminui os custos dele, e tem um controle de segurança razoável, porque ele checa algumas coisas, checa a identidade da pessoa, checa algumas informações para dar o mínimo de segurança para aquela pessoa que está dirigindo, né? E aí a 21ª que eu coloco aqui, se você puder diminuir a conta de luz mudando de ar-condicionado para ventilador. Nem todo lugar é possível, nem todo lugar tem essa opção, mas o fato é que ar-condicionado gasta muita energia elétrica e especialmente se você deixar ele ligado por muito tempo sem usar. Falamos aí de 21 ideias, ideias de todos os tipos, você não precisa implementar todas. Algumas vão soar muito estranhas para você, eu tenho certeza, outras vão soar, fazem o maior sentido. Isso varia de pessoa para pessoa, por isso que é importante que você avalie no seu caso e pense bem se tem sentido aquela modificação, aquela mudança. Se tiver, vá em frente e faça. Se não tiver, pense em outra coisa, pesquise uma outra coisa, mas considere que quando você está economizando, você não está economizando por economizar, você está poupando porque você tem um objetivo, e o seu objetivo, creio eu, seja ter mais tranquilidade, seja crescer o seu patrimônio e ter uma vida com mais paz, né?